Fala, grupo! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Balangando Beiço com Francisco Rosa, que é esse que vos fala. Antes de mais nada, eu gostaria que vocês dessem uma curtidinha, vocês já sabem todo o processo aí, compartilhar, se inscrever, acompanhar a gente pelo Instagram. Hoje eu tenho a lisonja de estar com uma pessoa aqui que é a minha mais nova amiga de 20 anos. Durante a conversa vocês vão entender isso. E espero que vocês gostem desse bate-papo e sejam todos convidados meus para balangar beiço aqui com Joana Rezende, intimamente Joana Dark. Muito bem-vinda, Joana. Oi, Chico, muito obrigada pelo convite. É, Vamos lá, balangar beiço, né? Então, vamos junto. Só para explicar para o povo que eu sou o seu mais recente amigo de 20 anos, é porque a gente ficou esse tempo todo sem se ver e agora se reencontrou, né? E para minha alegria, a gente se encontrou de um jeito muito bonito, porque estamos com o trabalho junto aí, e nós vamos falar sobre isso. Mas como vocês já sabem também, para conhecer um pouquinho mais da Joana Rezende, que intimamente é Joana Dark e para mim é Dark, eu queria saber, Dark, você é filho de quem? Então, eu sou filha de Bastião Soldado e de Carminha, lá É? de Cajuri. Ah, tá. Nativa de Cajuri. Eu vou falar, assim, para irritar meus irmãos, né? Porque eu fui a única que nasci no hospital. Ah, tá. O resto foi parto normal em casa. Eu nasci em Rio Branco, né? Porque foi a primeira a nascer no hospital, em casa, e a última. E minha infância foi toda em Cajuri. Sim. Você é do núcleo libanês de lá? Não, Não? não sou. Mas eu queria saber de você sobre isso, que para mim foi muita novidade. Saber que tem uma colônia, ainda existe essa colônia libanesa em Cajuri? Eles não se auto-intitulam mais colônia, né? Ah, tá. São poucas famílias daquele núcleo inicial dos libaneses que ainda estão lá. E aí, Dark, a sua trajetória até chegar aqui, como que foi? Você entrou na UFV? Não, eu não sou da UFV, não. Você é de onde? Não, eu passei a minha infância em Cajuri e meus avós paternos moravam em Ubá, então nós mudamos para Ubá. Eu estudei lá de sexta ao nono, ensino médio, fiz magistério, fiz a minha faculdade de história lá. E quando terminei, recebi um convite de uma amiga minha, Miriam, beijo para você, para vir para Viçosa. Isso quando? Isso foi nos anos 90, 93, Ah, 94. tá. E aí você se radicou aqui? Mas eu comecei a trabalhar aqui na minha escola do coração, que é a Escola Estadual Alice Loureiro, e também na Escola do Paraguai, né, que você visitou. Sim. Aquela escola era uma escola estadual, ainda tem o mesmo nome, era a Escola Estadual Dr. Juarez de Souza Carmo. Eu trabalhava lá de manhã e à noite, e de manhã no Alice Loureiro, aqui em Silvestre. Tá. Ô, gente, para quem não sabe, ela tá falando de Paraguai, não é do país vizinho, não, tá? É de um distrito de Cajuri, que tem esse nome por quê? Eles contam que durante a Guerra do Paraguai, né, os filhos dos fazendeiros daquela região que era um alistamento obrigatório, não querendo participar da guerra, se embrenharam naquelas matas ali e ficaram. Então, quando terminou a guerra, né, que eles saíram da mata, deram um nome ao lugar de Paraguai, meio assim na zoação, né, "Ah, eles estavam lá no Paraguai". Entendi. E aí ficou o nome, né. Então, reza uma lenda, não sei se é uma lenda urbana, de que quando eles saíram, eles ficaram ali escondidos para não ir à guerra, mas depois que a guerra acabou, eles voltaram para os lugares dele como heróis de guerra, né? Ostentando uma batalha vencida aí. Ah, essa parte eu não sabia não. É, Mas deve ter sido bem assim mesmo, né. uhum. Chegaram cansados da guerra, né. E aí, tá. Depois E aí você aqui, você teve filhos, se radicou mesmo em Viçosa. Eu ainda fui e voltei, né, para Viçosa. Eu fiquei aqui durante muitos anos como professora de história, né, eu me formei em história. E a escola de Cajuri municipalizou, a escola estadual, a minha tia Dalva, um beijo para minha tia Dalva.
Tia Dalva agora é minha também, tia Salinda, um beijo. A minha tia Dalva foi convidada para ser a diretora da escola de lá e me convidou também para dar aula de história. E aí eu fui para lá também e fiquei lá uns bons anos. Lá eu conheci o meu marido, né, que já faleceu, e tive 2 filhos. Depois de separada e coisa e tal, é que eu voltei para Viçosa. Entendi. E deixa eu te perguntar uma coisa agora que é só para entender, entender não, mas por curiosidade mesmo. O que que você acha que mudou para melhor ou para pior? Ou como que você acha que tá o ensino, o currículo escolar e as escolas hoje em relação às do fim do século passado e do começo desse? Então, Chico, assim, tem muitas nuances essa questão da educação, né? Tem muitos estudos sobre isso, mas também a gente sofre com muita falta de investimento. A questão não é só o que a gente aprendia, a questão é o que o governo espera de uma educação pública, porque eu fui aluna de escola pública, deve ser essa a sua pergunta, para Sim, escola sim. pública, né? Então, o que mudou de lá para cá foram os planos do governo para a educação pública, né? E você Para acha, essa clientela. mas você acha que melhorou, por exemplo, no campo da história? Você acha que assuntos que não eram tratados, ou, por exemplo, sei lá, história da África ou a história do Brasil, pela percepção, ou pelo menos com uma visão mais diferenciada sobre eh, os indígenas ou a população, como é que fala? Tradicional, né? O que muda é o entendimento da gente sobre a história, né? Eu vou falar só do ponto de vista da minha disciplina. Certo. A história ela é uma ciência, então ela muda constantemente. E esses enfoques que foram dados, principalmente através das leis, né, que trouxeram a história da África, que ainda não é totalmente adaptada, né, aos currículos e o que muda é isso, esse entendimento que a gente tem sobre a história, sobre os fatos. O jeito que eu aprendi história não é o jeito que eu ensino história. Nem pode ser, né? A gente tem outro entendimento de sociedade, tem outro entendimento de política, tem outro entendimento até mesmo sobre nós e nosso papel. Então, o que mudou foi isso, né? Além do que o governo espera que seja a educação pública, né? E que os meandros, as coisinhas mínimas que tem ali num currículo, que são invisíveis, né? O currículo não é um currículo claro. A gente nunca sabe qual é claramente o que o governo espera da educação pública. E são políticas descontinuadas, né? Cada um chega lá e quer... Antes de avaliar se aquilo deu certo, se pode ser modificado, se vai ser eliminado, corta-se todo aquele investimento em livros e formação, e quando tem formação para professor, fica perdido, né? Então, o Brasil ele vem de uma descontinuidade nas políticas públicas para a educação. O que é muito ruim, né? Porque normalmente isso, quem sofre mais com todas essas mudanças e tudo quem tá no chão de sala, né? O professor que é o primeiro a levar voadora, né? É. Não, mas a gente não vai deixar de falar também que houve alguns pontos bem positivos, que é a questão do Enem, de trabalhar redação do Enem, né? ProUni. Pois é, essas políticas de ingresso no ensino superior, mas assim, quanto a currículo, a tendência é melhorar, né? É, O que atrapalha mesmo a educação, além da desvalorização salarial, né, que a gente tem um piso nacional, que Minas Gerais não cumpre o piso nacional do magistério, são essas políticas descontinuadas. então, o Dark, eu, por exemplo, eu sou o resultado de política pública, entendeu? Eu fiz a minha formação acadêmica foi num espaço físico, numa academia que, se dependesse da minha condição financeira, hoje eu não seria bacharel em artes visuais. Então, do ponto de vista de política pública, isso é muitíssimo bom. Mas eu vejo em algumas conversas, roda de bate-papo ou qualquer coisa, a política está muito em alta no país, né? Então tem essa coisa muito fla-flu, muito. E aí, muita gente é contra, por exemplo, a política de cotas. Você quer falar alguma coisa a respeito disso? Como é que é a sua percepção? O que que você acha das cotas?
Elas são Fala. muito necessárias, né? Porque além de ser um resgate de um espaço que por muito tempo não absorveu parte da população, né? Houve um entendimento errado, né? Toda vez que se fala de política de cotas, de alguma política assistencialista, as pessoas entendem aquilo como permanente. E nada é permanente. Sociedade não é permanente. A gente está numa sociedade de transição ainda, né? Então, assim, até que as pessoas, vamos dizer assim, se acostumem que todos têm espaço, que todos devem ocupar esses espaços que são públicos, vai existir política de cotas. Então, e tem gente também que entra numas que, por exemplo, é uma coisa que foi muito discutido, muito falado e tal, sobre, como é que fala? Ideologia de gênero. Gente, isso não existe uma definição e nem existe isso, né? Pelo menos para mim. Alguém fica ensinando o aluno a ser hétero, ou ser isso, ou ser aquilo, ou ser, entendeu? Ou ser cachorro ou papagaio. Não, as pessoas são como são, né? É. E, É, a gente vive uma sociedade que está emborrecendo, né? Uma pois é. sociedade que até de uns anos para cá tem melhorado isso, mas se a gente continuasse naquela rota, talvez vocês nem tivessem Falando tido sobre. espaço para fazer, né, um local desse aqui, aberto às pessoas, para a gente falar, para a gente se comunicar, porque a coisa vinha vindo galopante para cima de quem somos, né? E de que De não. quem somos e como existimos, né? E E que não como poderia ocupamos ter. Como espaços. é que fala? Não poderia ter o contraditório, né? Não poderia ter. E isso é muito ruim, né? Quando a Foi um. sociedade vai para esse lado, porque nós já vivemos na história épocas assim, sombrias, né? Acho que a gente deu um salto gigantesco para trás. Na nossa lenta caminhada evolutiva aqui no Brasil, né? Mas há de melhorar e a gente conta com o sindicato, né, gente? É o professor que é a profissão que deveria ser mais bem remunerada, na minha opinião, porque ninguém é médico, ninguém é advogado, ninguém tem uma outra profissão sem que ele tenha tido professores na vida para sê-lo. Exatamente. Então, e aí, nesse sentido do salto gigantesco que a gente deu para trás e tal, e aqui agora estamos dando uma recuperada, teve uma outra questão também que está em voga, né? Que é a proibição do uso do celular em sala de aula. Qual que é a sua percepção em relação a isso? Nós saímos de um período de pandemia, de ensino remoto, que tivemos que trabalhar a questão do celular enquanto ferramenta educacional, né? Sim. Mas também houve uma aceleração das crianças, principalmente no uso de telas, né? Que foi Não é muito bom. prejudicial. E aí saímos do período da pandemia, voltamos para a sala de aula, já tínhamos tido um trabalho, né? Isso eu acho um retrocesso, assim. Já tinha tido um trabalho de mostrar o celular enquanto uma ferramenta educacional e tudo que tem ali dentro para que você exerça bem, né, a sua sala de aula e o teu aprendizado. E aí caímos novamente no ensino presencial, né? Mas esse hábito, esse uso de telas, ele começou a ser muito discutido, né? E a gente vê o aumento de casos de ansiedade nas crianças e outros elementos de saúde mental, né? Que foi muito discutido e chegou-se à conclusão de que o celular tinha que ser tirado delas pelo menos essas horas que De ficam dentro. É uma limpeza, é uma desintoxicação visual. para todo E, mundo, né? na minha percepção, eu acho que tem muita criança tomando Ritalina, porque não gasta energia e é considerado hiperativo, né? Mas, enfim. É delicada essa questão Mu- também, né? Porque, por outro lado, deu-se visibilidade para questões que estavam adormecidas, para condições que não eram vistas, né? E tratamentos. Então, assim, tem um exagero em tudo. A gente está numa sociedade também muito acelerada em E, tudo, em e, tudo. e todas as questões eu acho que tá muito fla-flu, gente. Porque eu acho que, na minha opinião, ela é insignificante a minha opinião, mas eu vou dar sem ninguém pedir. É, proibir o celular talvez não seja
a solução, na minha opinião. Talvez regulamentar e usá-lo como ferramenta, porque em escolas sucateadas que não tem um laboratório de informática e que os meninos não sabem usar uma enciclopédia Barça ou Larousse, a forma que eles têm de fazer pesquisa é via celular. E agora ainda tem que lutar com a inteligência artificial, né? Então, nós saímos da pandemia trazendo essa questão do celular enquanto uma ferramenta pedagógica. Houve uma autorização, houve um decreto para usar enquanto ferramenta pedagógica, mas chegamos esse ano nessa questão de proibição. Já vi Então, estudos, já vi estudos estatísticos, por exemplo, do Rio de Janeiro, que o aprendizado melhorou muito depois que se tirou o celular. Pelo menos matemática e português. Já se foi constatado que houve uma melhora de aprendizagem dos alunos. Que bom, ok. Mas talvez usando o celular da maneira certa pudesse potencializar esse aprendizado também, né? mas também o poder público ele tem que equipar as escolas com tecnologia, né? É. Com as salas de informática, manter funcionando. Ai, Brasil. Mas se eles conseguissem comprar papel higiênico, já ajudava. É. Eu tenho que tomar cuidado. Mas, enfim, a profissão professor, eu acho que devia ser sacerdócio. É um sacerdócio, mas devia ser intitulada, né? Sacerdote professor. Então agora eu vou te perguntar, Vai. por que sacerdócio? Porque é quase uma devoção. Porque o salário é muito ruim. Isso não é bacana de falar pra gente, sabia? Eu acho o salário do professor péssimo. Não, de falar que é sacerdócio. Porque as pessoas fazem por muito amor. Para ser professor tem que ter uma devoção mesmo para fazer. Porque se for por uma questão só profissional, pensando numa sociedade capitalista, eu acho que as pessoas não escolheriam ser professor. A pessoa que escolhe ser professor, ela tem uma bola de luz em cima dela. Ela tem habilidades, como você tem habilidades para fazer do arame uma arte, a gente tem essa habilidade em sala de aula. Às vezes a palavra sacerdócio cai na gente com uma condição, né? Com Eu uma não sabia. condição para a gente permanecer, porque é lindo demais a profissão, Sim. é grandiosa demais. Necessária. Então, é necessária, mas tem esse aspecto que precisa de ser olhado também, que é a valorização financeira, né? Eu posso trocar sacerdote por dom? Você pode trocar por profissão. Eu penso o seguinte, os pais, eles estão se eximindo um pouco da educação dos filhos e transferindo para os professores. Mas, ao mesmo tempo, eles não dão autonomia para o professor educar. E aí, lógico que não é educação, fala educação na maior extensão da palavra, né? Não estou falando, inclusive, de passar conhecimento. Mas eu acho que tem uma coisa sacerdotal nesta profissão, que é encarar uma sala com 30, 40 capetinha. Não fala assim deles. Com 30, 40 jovens. Eu estou afastada de sala de aula. Eu não estou na regência mais de sala de aula. Eu fico na biblioteca da escola. Eu falo que eu sou um vasinho de flor, assim. Onde me coloca, eu fico, mas a maior parte do tempo, desde 2018, eu estou na biblioteca da escola. E vejo as aflições dos meus colegas com essas questões que elas não melhoram. Mas, por outro lado, a família também não é vista, Chico. Sim. A família não é vista. E quem não é visto não exerce plenamente nem os seus deveres e nem os seus direitos. E Então, entendo. a família também está aí com seus problemas, com seus dilemas. A família também está enfrentando essa essa condição de ou libera o uso de telas ou restringe, e aí qual é a medida das coisas para disciplina, entre disciplina e indisciplina. As famílias também estão nesse momento de transição, entendeu? Por exemplo, proíbe-se o celular, mas não se incentiva e nem por exemplo, potencializa as bibliotecas, né? Não, as bibliotecas são muito bem equipadas. É mesmo? As bibliotecas, pelo menos na rede estadual, elas são muito bem equipadas. Ah, tá, eu tô bem Elas têm desinformado. livros assim, hoje em dia
não é ainda o desejo. Não, assim, eu trabalho na biblioteca da Escola Raul de Leone. Eu vou falar, né, Sobre. pela política nacional de livros para a biblioteca que eu vejo acontecer lá. Então, assim, são títulos muito bons, tanto para primeiro ou quinto ano, quanto para ensino médio, quanto para sexto ou nono, inclusive até separando essas faixas de idade e esses segmentos de E a ensino, frequência? entendeu? E a frequência dos alunos na biblioteca é legal? É, É? nós temos alunos muito leitores. Eu sempre, todo ano eu falo, a gente tem que colocar um prêmio para esses alunos. Tem alunos que pegam 2 livros por semana, entendeu? Tem alunos que são muito bons. Poderia ser Esses são os mais rebeldes, então, frequentado. de hoje, esses são os rebeldes atuais. Esses são os queridinhos dos professores, porque eles têm um vocabulário melhor, eles têm Sim, um poder de síntese melhor, eles têm de tudo aquilo entendimento, que a né? leitura traz de benefício, né? Uhum, Não para aluno, mas para o ser humano, né? exatamente, Então, são, cognição. são os queridinhos dos professores. E, e, e você, não vou te chamar, não vou falar que é sacerdócio, não, mas você é apaixonado, eu tô vendo que você tá puxando a sardinha para sua lata. Como assim? Da questão da biblioteca, da leitura, assim. Eu, eu tenho algumas percepções que são completamente equivocadas, mas aí eu as coloco assim mesmo. Porque, por exemplo, para mim, parece que a gente está lendo e escrevendo mais em função das redes sociais, né? É, a gente não se falava tanto, porque ou era um telefone fixo, ou era um orelhão e tal, e agora a gente usa muito a escrita para se comunicar, né? Mas, ao mesmo tempo, está passando também por uma transição, porque a escrita, tem gente que se comunica por emoji. E tem uma coisa de abreviação também das palavras que eu, como bom tio São do pavê, eu custei para saber o que era como é que fala? FDS, que é fim de semana. FW, falou, entendeu? Eu ainda estou me alfabetizando nesse vocabulário novo. Como é que você percebe isso? Que a gente tem, ou se é que eu estou falando é verdade, se a gente tem lido e escrito mais, mas de uma outra maneira. É, de uma outra maneira, assim. E criou-se outros signos, né, para essa escrita. Eu lembro do meu irmão comentando há muitos anos atrás que se surpreendeu com a filha dele mandando um recado para ele com 6 símbolos, que era o O com o tio, on, a letra C, tá, interrogação. Onde, onde você está? Onde você está? Entendeu? E ele Não, e ainda por cima, espantou com aquilo de ser uma linguagem. com sotaque mineiro, não, você tá. É. Maravilhoso. Eu vou ter que, minha filha, correr para ver se eu acompanho, porque é, é um momento novo da humanidade nessa transição. A gente passou por uma revolução tecnológica. Então, o que a gente vê mesmo é que a sociedade atual, ela tem um poder de síntese em tudo, né? Em tudo. Então, na escrita também. Também. O que não é muito, o que foi muito chocante para a gente, porque a gente sempre valorizou a pessoa que escreve bem, é uma escrita coloquial, pontuada, toda certinha. Aí vem essa juventude tecnológica que com 6 símbolos escreve uma E se frase, comunica. né? Então, tem uma série que chama Adolescência, que é de um menino de 13 anos que mata uma colega de escola. E aí fala sobre essas questões também da comunicação deles, porque o pai de um dos meninos é policial e ele acha que tá tudo bem. Aí o filho dele, que é jovem, mostra para ele que ali estava acontecendo bullying, porque o coração azul é uma coisa, o coração vermelho significa outra, e para mim, era tudo coração. Pois é, eu também fiquei muito chocada com essa parte dessa série, E aí, né? Como que as coisas ocorrem entre eles. que a gente nem se dá conta, né? Sempre foi assim, né? A adolescência é muito complicada. Eu acho que a sua não foi muito diferente da minha. Não. A gente, né, tinha nossos amigos, nosso quarto, nossa cama, nossas paredes, né? E alguns diários para escrever, mas assim, eu acho muito
muito mais complicado ser adolescente hoje em dia. Porque agora a informação é demais, A né? exigência sobre eles, tudo, né? Tudo é permitido, tudo é jogado para eles, tudo. Não é questão da moral, não, sabe? Mas assim, sexo, drogas e tudo mais, bebida, diversão, horários, né, Nossa. de madrugada, são joguinhos, são coisas que se apresentam para eles assim, muito. Nossa, na minha adolescência era uma luta para conseguir um calendário de mulher pelada. Pois é, pois é. Ai, ô, gente, tirando a parte das minhas pataquadas, se vocês quiserem continuar aprendendo aqui e curtindo esse bate-papo, dá um joinha aí, fazendo favor, compartilha, se inscreva no canal, é muito bom sempre estar com vocês aqui, tá bom? Ô, Dark, deixa eu perguntar um negócio. Também estou perguntando assim, pela minha total ignorância. Como é que é o trabalho de uma bibliotecária hoje e o que você faz nessa biblioteca? Como que é como é que é a sua lida? Então, a bibliotecária hoje em dia, ela tem outro nome. Ela é professora para ensino do uso da biblioteca. Se chama PEUB, mas eu não sou PEUB. Então, existe a PEUB e existe eu. Existe eu, que sou pobre. Essa professora para ensino do uso da biblioteca, ela tem diversas funções que já são estabelecidas por uma resolução, que inclui esse incentivo à leitura, dar suporte aos professores. Não é só catalogar livro, entregar livro para aluno, ela tem que desenvolver algum mecanismo, vamos falar assim, que pode ser um projeto ou não, para estimular a leitura dos alunos. E você tem algum projeto nesse sentido? Então, a diretora da escola é a Grazi, né? Assim, atualmente, beijo para a Grazi. Ela me deu muita credibilidade em fazer projetos na biblioteca. Então, eu já desenvolvi alguns projetos, alguns deles eu já ganhei 2 prêmios. Olha! Aí, ó, faz um joinha aí, gente. Legal, eu ganhei parabéns. o prêmio aqui, de primeiro lugar, né? Foi um projeto de recomposição de aprendizagem, quando não se falava em recomposição de aprendizagem. Eu e a Valéria, uma bibliotecária novata que tinha, foi o único ano que ela trabalhou no Raul, desenvolvemos pós-pandemia. E esse projeto, depois eu inscrevi nos prêmios Sérgio Mamberti, desenvolvo lá no Ponto de Cultura de Cajuri. Nós fomos convidadas pela Secretaria de Educação a assumirmos 12 alunos. Então, assim, meu trabalho é de coordenação. Eu não estou em sala de aula, eu não exerço mais essa função de lida com o aluno. E inscrevi esse projeto num prêmio do governo federal, do Ministério da Cultura, chamado Sérgio Mamberti, e também ganhei uma premiação por E ele. para quem não sabe, o que é recomposição? De aprendizagem? Hoje em dia se trabalha isso normalmente como recuperação, né? Hoje em dia o governo de Minas adotou isso. Mas eu estou falando de uma época em que os alunos estavam retornando do ensino remoto durante a pandemia, e eu e a Valéria notávamos que os alunos de primeiro ao quinto ano, embora com níveis diferentes de leitura, quando iam pegar livros na biblioteca, pegavam sempre o mesmo tipo de livro. Mesmo ele tendo um nível de leitura bem mais aprimorado, ele pegava um livro inferior, vamos dizer, fácil, de leitura fácil. E aquele que tinha uma leitura rasa, ele pegava assim, ele queria só um livro imagético, sabe? Então, a gente começou a observar e a gente fomos separar os livros por caixas de série, né? Não, vamos dar um jeito nesses livros aqui, vamos colocar primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano. Aí virou uma confusão, porque o menino do quinto ano não queria aquele livro do quinto ano, que traz uma leitura mais estruturada, né? Menos imagem. Mais cognição, né? Então a gente começou a conversar com eles e percebemos que eles estavam voltando com uma insegurança na aprendizagem muito grande, entendeu? Porque a gente não foi trabalhado isso com o professor, mas o que faltou mesmo no ensino remoto é a mediação do professor.
Não é a qualidade das aulas ou do material ou o tempo. O professor, o contato do aluno, principalmente primeiro alquino, com o professor, ele é muito importantíssimo como mediador, Eu não vou saber o entendeu? nome, eu não vou saber o nome agora, mas existe um nome para a energia que se cria quando a gente está trocando presencialmente. Entre mim e você aqui agora, existe uma energia aqui que nos conecta, né? Uma risada muda tudo. É uma sinergia mesmo, E né? aí, por enquanto, a gente não evoluiu o suficiente para segurar num quadrado de tela, né? E ficar igual a menina da Magalu. Pois é. Bom, vamos lá. Então, nós pegamos assim esses alunos, né? Conversamos com os professores, com a diretora, fizemos uma triagem deles e aplicamos uma metodologia que foi muito boa, muito eficaz para nivelar, pelo menos para nivelar esses alunos. E isso nós demos o nome de recomposição de aprendizagem, que acabou sendo adotado depois, né? Pela... Pelo Estado como uma recuperação de aprendizagem daqueles, né, dessa lacuna que se criou. Diminuir o déficit, né? De aprendizagem Não mesmo. vai, isso não vai ser um ano, alguns meses que nós vamos recuperar, né? Foi um atraso significativo, né? Sim, deixou muita sequela, né? Significativo na educação. E nós fomos os últimos a voltar, né? Os últimos a voltar desse período remoto. Então, a gente percebe que as políticas públicas elas não são sérias mesmo para a educação pública, né? E prejuízo mesmo. Você vê que tudo parou. A escola está tão no centro da sociedade, está tão, tudo tão aglutinado que parou as políticas assistencialistas todas, as políticas voltadas para crianças, como medição, esqueci o nome agora, mas sabe tem uma triagem que se faz, né, com as crianças. Esqueci o nome. Não sei, mas um acompanhamento. Pelo Ministério da Saúde, e isso paralisou, né, porque não tinha mais o ensino presencial. Então, várias coisas, várias políticas ligadas à saúde, à educação e vários outros Saúde paralisaram. mental, então, né? É, Saúde... mas, A assim, saúde mental não, o problema da saúde mental. mas é porque a escola ela serve de laboratório mesmo para várias outras políticas, né? Seria assim um guarda-chuva para políticas da saúde pública, para adolescentes, para as crianças, né? O SUS ele trabalha, ele não é muito falado, mas ele tem uma política para criança, ele tem uma política para adolescente, para idosos. Então a escola quando ficou fechada foi uma desestrutura que Mexe com todo o resto, né? é, Ô, Dark, então, e aí, esse projeto é um projeto que você desenvolveu, que você ganhou o prêmio, vou bater 3 palmas para você. Mas você tem outros, né, relacionados à cultura e projetos pessoais, vamos chamar assim, não tão institucionalizado na escola. é. Então, aproximadamente em 2015, eu fui convidado por Rosângela, né, aqui em Viçosa, conhecido como Rosângela do PT, mas Rosângela Fialho, para ajudá-la em alguns projetos, escrita de projetos. Ela fazia gestão de projetos, faz ainda, né? E ela me convidou para escrever projetos com ela. E nós começamos um trabalho assim no Ponto de Cultura de Cajuri. Era uma associação, né, Palmeira Pequenina, que já desenvolvia eh, atividades culturais voltadas para artesanato, para corte e costura como geração de renda, artesanato para mulheres como geração de renda. Então, eu comecei a trabalhar com ela na escrita e no outro ano, eu trabalhei para certificação da associação como ponto de cultura. Então, eu trabalhei nisso. E aí eu fui pegando jeito e gosto pela coisa, né, de trabalhar com pessoas fora da educação, fora de escola, voltada mais para a cultura. Comecei a trabalhar com ela no ponto de cultura, depois fomos escrevendo projetos através de leis estaduais, através de leis, né, depois surgiu a PNAB. Então, nós fomos escrevendo projetos, fomos ganhando um recurso para desenvolver, e eu comecei a trabalhar com ela nisso, né?
Gente, escrevedora. De escrevedora eu passei para coordenadora. Nós temos um projeto que eu estou voltando agora. Eu fui a primeira coordenadora de um cinema de rua, do Ponto de Cultura, chamada Cine Puri, que nós desenvolvemos mais de 15 sessões na primeira, há 7 anos atrás, pelas praças de Cajuri. Então, a gente percorria Sapé, a gente percorria Capivara, Residencial, Paraguai, né, com filmes na praça. E, a partir desse trabalho, né, a gente levou livros para fazer rodas de leitura também, para emprestar. E a gente começou a fazer um trabalho no cinema que era de roda de conversa. A gente exibia o filme, levava uma temática e fazia uma roda de conversa com as pessoas do lugar. Então, a gente criou público, né? A gente criou um público para Não, isso. eu fico imaginando, assim, que provavelmente muita gente ali deve ter acessado o cinema pela primeira vez a partir desse projeto, né? Muita gente nunca deve ter ido ao cinema. Eu voltei agora, esse ano, a coordenar, né? Em 7 anos de edição. Eu quero ir lá. Peguei o primeiro setênio. Eu quero ir lá E assistir o assisti. Balangá Beiço depois. Já fizemos uma sessão, com o passar do tempo, foi adquirindo outros formatos, né? Quando eu coordenei lá atrás, era só nas praças. Certo. Agora eu faço também nas escolas. Então, já teve a primeira sessão. Nós fomos convidados para uma sessão na Semana da Juventude, na Escola Estadual Capitão Arnaldo Dias de Andrade, lá de Cajuri. Eu visitei essa escola. Não, ela é do Estado, é da rede estadual. Tá. E nós fizemos também a primeira sessão em Paraguai, semana passada, levando o tema de educação antirracista, que é a temática que o Cine Puri está trabalhando lá esse ano. E também, assim, então eu venho de um projeto de vida, né, compartilhado com a cultura também, com a educação e com a cultura. E do ano passado, de 2002, né, a minha família em Cajuri teve a tradição de trabalhar com o Padre Oswaldo lá, que foi um sacerdote que ficou 50 anos ou mais, né? Desculpa a memória agora, mas foi mais de 50 anos. Então, quando ele faleceu, a minha tia organizou um memorial para ele, né? E aí, em 2002, fazendo o centenário de nascimento dele, junto com o Shin, a gente fez um documentário sobre o centenário do Padre Oswaldo. E aí a minha tia entusiasmou com essa coisa, né? O memorial já trabalhava com educação patrimonial mesmo, desde 2009. Ela entusiasmou e abriu uma associação chamada Quintal de Artes, o ASQUIM. Eu ia te perguntar isso sobre... É associação? É uma associação. É uma associação, né, que rege o memorial. E eu entrei na PNAB do Estado esse ano com um projeto... Vamos entrar nisso agora. Ô, gente, a Askin tá no Instagram. Vocês podem acessar aí, Askin com QU. Né? Não é com Quintal K. de Artes, né? Asquim Cajuri. Askin Cajuri. Acessa aí, acompanha, vocês vão ver muita coisa. Provavelmente vai ver essa cara larga lá, porque nós vamos entrar agora na questão que é um projeto mais recente, que eu tive a honra, a lisonja, o privilégio e como é que fala? E a mitidez agora de estar participando desse projeto dela, que também foi um projeto selecionado no estado, dentre 1000 outros, em primeiro lugar, grupo. Primeiro lugar do estado. Então, isso é de arrepiar, olha, é muito bom. E se vocês estiverem gostando dessa conversa, o mesmo tanto que eu tô, dá uma curtidinha aí, tá bom? Compartilhe, faz todo aquele trâmite de internet que vocês sabem muito melhor do que eu, já que eu sou o tiozão do pavê e não sei nem eu sou analfabete, vocês sabem melhor do que eu. Vai, se joga aí nas redes sociais e acompanha a gente, tá bom? O Dark, eu já falei com o pessoal aqui, né, a respeito desse projeto do qual eu muito humildemente e orgulhosamente faço parte. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto. Então, o Estado lançou, né, o edital da PNAB, e entre eles o edital 11 de festivais e mostras. Eu li e achei aquilo muito interessante de trabalhar a educação patrimonial em Cajuri.
Muito pela perspectiva de lugares de memória, porque lugares de memória é um conceito recente em educação patrimonial e ele é muito mais afetivo, ele é de muito mais pertencimento do que você pegar os lugares já inventariados ou os lugares já tombados, fazer releitura deles, né. Então eu escrevi, né, esse projeto solo, foi o meu primeiro projeto sozinho, porque a minha trajetória é no ponto de cultura, né. Então eu escrevi o projeto e inscrevi o projeto, e nós alcançamos o primeiro lugar em Minas Gerais, na categoria de festivais de novos festivais, né, que sem, nenhuma edição ainda. E aí eu montei uma equipe, né, precisava de um curador para exposição. O projeto prevê o quê? Vamos conversar sobre ele? Vamos. Então, gente, é Circuito Cultural Lugares de Memória. Esse projeto ele teve início em julho, né, em Cajuri, mas, a pré-operação dele, a pré-produção foi a partir de junho, né, que nós começamos a trabalhar, montar a equipe, e o objetivo dele é o quê? É identidade e pertencimento. Então, nós vamos trabalhar e estamos já executando, né, com a rede municipal toda de Cajuri. A gente, inclusive, estamos numa fase, né, Chico, de percorrer as escolas, dando apoio aos Gente, é professores. muito bom, é muito legal, assim. Eu tô em estado de graça e vou aproveitar que a gente está aqui pro mundo e fazer um agradecimento a você. Ai, eu que te agradeço. Nossa, meu coração fica quentinho, gente, faz até tituque, porque é uma maneira muito bonita, mas ao mesmo tempo, não só, né, pela poética da coisa nem nada, mas é uma maneira muito bonita de contribuir, de interferir diretamente na vida daqueles professores, daquelas crianças que estão ali. Pelo viés artístico cultural, elas começam a perceber a cidade e o pertencimento delas nesse lugar. Muito bonito. Eu não vou nem falar, fala você. Então, é voltado para a educação patrimonial, né, e foi dividido em estações para lembrar da questão da ferrovia, que é marcante em Cajuri, a história da ferrovia. Então, nós estamos na estação aprendizado, com a jornada pedagógica, com todos os professores da rede municipal. Meu agradecimento à Claudirene, secretária de Educação, né, que muito nos dá força para isso, né? Valeu, né? Ela acreditou na gente e ela disponibilizou não só horário para a gente, né, dar o curso, mas assim, é parceira mesmo, né? Você já presenciou Sim. muito, é muito parceira do projeto. Então, né, a gente deu 2 módulos de educação patrimonial, discutindo o conceito de educação patrimonial, as leis patrimoniais, o conceito de lugares de memória, porque cabe tudo. Cabe aquela reza, cabe aquela cantiga de roda, cabe aquela cruzeiro, cabe tudo dentro dos Artesania, lugares. folclore, né? Cabe tudo, toda a memória afetiva do lugar, né? Através do inventário participativo, que é uma metodologia que o IFAM usa, né? Os professores mapearam, então, os lugares de memória. Quer dizer, o Distrito de Paraguai mapeou os lugares de memória de Paraguai. A comunidade da Capivara nomeou o que é importante para eles e que traz pertencimento a eles. Não é o projeto que está indo lá e falando assim, olha, nós vamos estudar isso aqui porque isso aqui é muito importante. Entendi. Não, são eles que estão colocando isso como pertencimento. Porque uma coisa que a gente nota, né, eu que cresci em Cajuri, é que tem um deslocamento, né? Isso é próprio do desenvolvimento mesmo, geográfico, demográfico, né? Mas, assim, tem um desligamento dos lugares de Cajuri, das comunidades do centro de Cajuri, né? Então, Cajuri é uma sede e os outros lugares que compõem Cajuri, eles se identificam com as fronteiras, né? Com Viçosa, com São Miguel, com Ervalha, E né? aí, e aí o projeto se propõe a fortalecer esse pertencimento dessas comunidades que não estão no miolo a voltarem o olhar Do ser cajuriense, para si de mesmo, né? pertencimento. Eu faço parte desse lugar. Esse lugar tem importância para mim, porque ele não é só o lugar dos meus avós, mas é o lugar onde
Eu me lembro da minha, né? Isso assim, eu estou repetindo a fala dos professores, né? Os Eu me cheiros, lembro né? do clube, os cheiros, essa questão toda que vai dando esse pertencimento e trazendo de volta para o lugar, né? Sim. A gente, por exemplo, eu falo isso. O que que faz uma cidade como um distrito como Lavras Novas ser tão famoso? Se não for os moradores dando a importância para o lugar, né? E também as políticas públicas voltadas para a cultura, principalmente para a cultura popular, Fomento, né? o fomento ao turismo, né? Fazer compreender que toda a história, Minas Gerais, gente, tem história para todo lado, né? É, Para todos os lugares. Ela não está dentro de Ouro Preto, ela não está nos distritos de Ouro Preto. exatamente. Todo lugarzinho nosso está ligado à mineração e traz esses traços culturais. Então, a gente está trazendo isso na jornada pedagógica. Os professores, eles já mapearam esses lugares, né? E eles vão produzir, eles vão materializar esses lugares numa exposição que vai ficar uns dias em Cajuri e vai itinerar até Ouro Preto, porque a Secretaria de Ouro Preto fechou com a gente. Acolheu esse projeto lá com a gente também, entendeu? Tá, eu queria falar sobre isso, porque é a parte que me cabe nesse latifúndio. É, normalmente, artistas e curadores são pessoas pouco tanto quanto. Não, você acha que é? Ah, é. Não, eu ia falar que era louco. Parte do princípio que todo mundo é analfabeto em artes. É, é, exatamente. Infelizmente, dentro do nosso currículo escolar, por exemplo, eu acho que é um déficit muito grande, porque a gente não é alfabetizado visualmente, infelizmente. A Inclu gente é desalfabetizado. É, desalfabetizado. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar como é que foi a percepção sua, já que já está em andamento e tal, isso vai culminar numa exposição, e você acha que foi tranquilo? Como é que foi esse primeiro contato dos professores com o curador? Então, a gente utiliza, assim, sutilezas para eles, né? Nós utilizamos, por exemplo, você não estava no módulo 1, não, né? Não, chega pra Nós cima. levamos para eles um doce árabe chamado muraba. Nós demos para eles como uma memória doce, né? Uma doce lembrança, Exatamente. que era para trazer esse fio de memória para o lugar, né? Então, eles adoraram o doce. Aí quiseram conhecer a história do doce. Aí quiseram saber quem produz o doce, onde produz, E aí por vai que se que desdobrar. aprendeu, por que que lá está fazendo doce árabe, que história é essa de Cajuri ter doce árabe, entendeu? Então, assim, através desse docinho que nós demos para elas, né, logo na entrada da jornada pedagógica, a gente foi tirando esse novelinho aí dos lugares de memória. Mas o projeto ele é extenso, ele não, a jornada pedagógica é uma forma de chegar à comunidade. Nós temos do dia 4 de agosto a 24 de outubro, de 4 de agosto a 24 de outubro, mais 4 estações desse projeto, que são 2 oficinas de desenho, né, de artes, que é uma oficina de desenho de aquarela com a Regina, e temos também a de bordado, que vai levar a Marinês. Sim, Marinês, Marinês, uma grande artista daqui de daqui de Viçosa. Viçosa, que vai, através da técnica que ela utiliza, né, para abordar aqueles Estandartes. estandartes religiosos, ela vai, através dessa técnica, passar para as pessoas de lá como bordar esses lugares de memória, né? Sim. Não, mas isso, E por isso exemplo. tudo vai virar material para exposição. Nós Então. temos também com o Milton uma roda de conversa nas praças a respeito do que eles vão trazer para essas praças de conversa sobre esses lugares, né? E falar também de economia criativa, que é um passo para o turismo, né? Para desenvolver o turismo. O Sim. projeto também prevê uma trilha pedagógica que nós vamos fazer, que é exatamente esse olhar, né? Ao invés de fazer a trilha pedagógica com os alunos lá em Ouro Preto, em Otim, que tem o seu valor, tá, Sim, gente? sim. Tem o seu valor. Uma coisa não nega a outra. Então, nós vamos colocar em Cajuri uma trilha.
vai ser desenvolvida para eles verem ali a beleza, a historicidade da cidade, né, desenvolver planos de aula voltado para o lugar. Então, a gente vai desenvolver essa metodologia de trilhas pedagógicas com eles. E também o mapeamento com QR Code. À medida que esse material for chegando, essas pesquisas dos lugares de memórias forem chegando, as fotos, a gente vai instalar o QR Code em alguns casarões que trazem, né, essa esse material, e com o seu celular você vai saber que lugar é aquele ali. E qual a importância que está trazendo para a cidade. Mas Então então, tem essa interação tecnológica também. tá. Mas eu queria saber de você, qual que foi a sua percepção da relação da curadoria com os professores? Como é que foi, por exemplo, Ele quer que eu chegar... fale da participação dele, vocês Sim, estão vendo. Eu gente, querendo uai. falar do meu projeto, ele querendo que eu Não, fale da não, tá participação tudo junto e dele. misturado, mas eu sou presidente do meu próprio fã-clube. Mas é porque, pra mim, é muito legal. Eu queria que você me desse um feedback, porque você olha de fora. Pra mim, é difícil. Eu tento usar toda a minha polidez pra não... Gente, vocês não imaginam o nó que essa criatura deu na cabeça dos professores. Porque você chegar num distrito rural de uma cidade rural. Então, assim, Interiorana, é o suprassumo da ruralidade. Com conceitos de arte contemporânea, para gente que às vezes nem nunca ouviu falar disso, não é um choque. Mas não é de cima para baixo, é na horizontal. então, o Chico, ele entrou no projeto não para ele escolher o que estava sendo produzido para levar para a exposição, não. Ele entrou para acompanhar a produção de todos esses, eh, de toda essa arte Isso, né? que vai para a exposição. Ele não vai selecionar para colocar na exposição. Ele jogou para o professor, né, aquela frase do Chacrinha: É. "Não vim para explicar, eu vim para confundir". Confundir. Então, o Chico trouxe todo o conceito de arte contemporânea para elas desenvolverem quando forem trazer a materialidade desses lugares de memória. E foi um impacto muito grande. Primeiro, a gente pensa, né, Chico, que são professores de interior, com Sim. cabeça de interior, vivendo no interior. E não, elas trouxeram coisas assim muito significativas e de uma compreensão do tema e da arte contemporânea, que foi assim, não vamos falar, se quiser dar spoiler, tudo bem. Não, mas depois vocês vão ver. Vocês vão acompanhando a gente aqui, gente. E aí vocês vão ver tudo. A gente vai disponibilizar isso tudo depois nas redes. Está dando trabalho? Claro que está dando trabalho para elas, né? Porque a percepção do projeto sobre o trabalho não alcançou de imediato e nós não percebemos essa falha, porque a gente sabe, eu como professora, eu não quero alguém de fora já trazendo uma coisa para eu fazer, uma coisa que não tem, que não está no meu dia a dia, no meu cotidiano, na minha estrutura curricular. Eu não quero isso. Sim. Né? A escola já tem o barulho dela para resolver. E- Então, nós pensamos assim: nós vamos chegar em agosto, agosto tem o folclore, tem a cultura popular, que o 8 de agosto é o Dia Municipal da Cultura Popular de Cajuri, e tem o desfile cívico, que, para nossa surpresa, o prefeito escolheu, Lucas Ladeiro, muito obrigado também pelo espaço, Lucas. Ele escolheu um tema que é a cultura de Cajuri. Então, quando nós chegamos com o projeto, a gente achou que ia ser tudo conectado, mas quando chegou na escola, separou, né. Então ficou, tá saindo um trabalho para o folclore, um trabalho voltado para desfile e um trabalho para exposição. Aqueles professores, teve professores que não, que o trabalho que está indo para o desfile, ele vai se materializar lá na exposição. Então teve essas nuances, assim, que, né, que a gente teve que aparar essas arestas e foi onde o Chico entrou com as visitas às escolas e que a gente percebeu a riqueza que elas estão trazendo e a compreensão. Lógico que ele espantou, né? Lógico que foi um auê danado, assim, de falar para elas: ó, não quero EVA, eu não quero purpurina, eu não quero papel pardo.
Desmontou toda a estrutura escolar, né? Acabou com a rede toda, ué. Vai fazer o quê, então, para essa Não, muito legal. A exposição? experiência é maravilhosa, gente, que às vezes eu olhava para a cara dos professores, eles estavam inverter os papéis, né? Eles foram para o lugar do aluno quando o professor faz uma proposta e eles ficam, oi? Como? Quando? Onde? Por Resgatou quê? neles o pesquisador que todo professor é, né? Mas aí, quando virou a chavinha, né? Estão aparecendo trabalhos incríveis, eles estão muito empenhados, a comunidade inteira está participando e vai ser muito bonito e vocês vão entender por que que esse projeto foi aprovado em primeiro lugar do estado, dentre mais de 1.000 outros. Tá joia? É. Lá. Não, ô, Chico, eu vou aproveitar o espaço e vou falar que, infelizmente, nós estamos com o projeto suspenso por ordem da Secult, que teve um imbróglio com o Ministério Público. Assim, apareceu uma nota na Secult falando que todos os projetos desse edital 11 estavam suspensos por força maior do Ministério Público. Uma deputada entrou, né? Ela já era da Comissão da Cultura e, surpreendentemente, não tem nada no MP. É uma questão da Secult, querendo se resguardar, porque um agente cultural entrou, se sentiu prejudicado com o critério de avaliação, e a Secult, querendo se precaver, mandou parar os projetos. Então, assim, as redes sociais estão paradas, a gente continua a movimentar, porque essa primeira fase é uma fase em execução, é uma fase já paga, né? Já com um recurso aplicado, então nós estamos lutando para não haver sanções para quem está com a coisa engatilhada, né? E estamos aguardando aí resolver da melhor maneira. Mas a jornada pedagógica ela continua, esses trabalhos com os professores continuam. A luta continua, companheira. Somente esses outros, que é a questão da oficina da Marinesa, no nosso caso, né? A oficina com a Marinesa, a oficina com o Milton, de rodas de conversa nas praças, a oficina... De desenho, aquarela. A aquarela vai acontecer, né? Sim. Mas o mapeamento, né, tecnológico, ele está temporariamente suspenso até segunda ordem. Mas há que se resolver Porque a Secretaria de Cultura de Minas, ela não pode descredibilizar 203 projetos e seus agentes culturais e toda a cadeia produtiva que nós movimentamos, porque ela está insegura a respeito de um critério, né? tem muito tempo, são muitas camadas, né? Muita gente envolvida. Minas enfim. todo, de pessoas com 58 edições de projetos, recorreu pela primeira vez a um recurso público e não está tendo como desenvolver, com pessoas já engatilhadas, ingressos pagos, né? Então, a gente está enfrentando essa fase aí, que foi desde o dia 22, a gente sabe dessa notícia. É uma coisa assim de total desrespeito, né? A Secult e o governo de Minas têm trabalhado muito mal com a gente que faz cultura, né? Somos mesmo fazedores de cultura, a gente que consegue fazer da cultura popular acontecer, né? Porque a mídia não trabalha cultura popular. Não, se não tiver 50 mil espectadores unidos do sovaco. A massificação cultural ela é grande, está vindo cada vez mais a galope, né? Então a gente aqui tá lá, trabalhando com a cultura popular. Tem um pouquinho de sacerdócio aí, hein? E de guerrilha. É cultura de guerrilha, resistência, resiliência. Você foi comigo visitar a Dona Elza lá do Paraguai. Isso é patrimônio. Patrimônio. Imagina se não colocar ela para divulgar e colocar para frente o que ela sabe. Se ela não transfere essas aquela informações, ancestralidade toda naquela arte de cestaria que ela tem. Para nela. Não é. E aí uma herança riquíssima, que é dos fazedores de balaio, da cestaria toda, que é uma herança, né, dos indígenas puris, que é da região, vai parar ali porque o dinheiro vai ser gasto, que não, né, o dinheiro ele é muito gasto, por exemplo, com, sei lá, com show sertanejo, nada contra também. Ou com cestos de plástico que a gente adotou nas nossas casas, né? Exato. Ô, Dark, mas fora esse projeto aí, eu sei que você tem alguns outros, e um deles é referente à música, né?
E é um projeto que tem uma longevidade, ele não ficou só dentro da escola, ele atravessou o muro, né? Vazou a biblioteca, atravessou o muro da escola e... E foi encerrado com a pandemia, achei que eu te falar a verdade. Que foi a fanfarra, né? Eu trouxe de volta a fanfarra do Raul de Leone. Quando eu voltei, eu retornei para a escola depois de uma licença em 2018, tinha uns instrumentos, uma pilha de instrumento parada lá na biblioteca. E conhecendo um músico de Cajuri chamado João Edson. Ei, João Edson. Nós fizemos a fanfarra do Raul de Leone, que tocou em desfiles, que tocou para fora de Viçosa, que durou 2 anos, entrou a pandemia. O João Edson foi para voos maiores, né? Que hoje ele está lá no Carmo, em outros projetos, está retornando para Cajuri, com a fanfarra de Cajuri. E aí, depois da pandemia, com aquela questão de individualizar as coisas, né, de muito medidas de higiene, manuseio, nós ficamos sem acesso à fanfarra e outros projetos, né, que o Estado acabou sufocando a escola de projetos, nós não paramos a fanfarra. Mas foi realmente uma coisa assim, e foi um projeto para alunos indisciplinados. Foi um projeto para melhorar a disciplina do aluno. Então, talvez alguns fiquem sabendo que fizeram parte de um projeto que foi voltado para isso, para Salva, né? a arte salva. Esse é o conceito que a gente traz, né. Então ele foi mapeado os alunos que estavam naquele momento ou desmotivados ou com muita indisciplina em sala de aula e eles foram, vamos dizer assim, resgatados, né, pela arte. Então, tem que fazer isso continuar, gente, trazer de volta e fomentar, porque era tão bonito os desfiles cívicos, né, que cada escola tinha, sei lá, a sua baliza ou a fanfarra. Então, Isso se teve um perdeu. ano que unimos com o Tiago Cândido, que é um professor de artes que está indo trabalhar lá no Ponto de Cultura com a gente. Conheço, Thiago, um abraço pra você, sucesso, muita merda. Então, ele veio e agregou a fanfarra exatamente com as balizas. Então, foi um momento muito gratificante para a gente quando o Tiago treinou as meninas para ser balizas e está lá na escola. Que Eu estou massa. lembrando aqui que está lá tudo guardadinho, quem sabe? Nos próximos anos a gente volta com esse Pô, essa trabalho bateria pra pra lá. fora, se não sair fanfarra, sai um bloco de carnaval. Bom, olha, eu passaria com você aqui dias conversando a respeito disso, Dark, mas nós temos horário. Oi, produção, estourou? Ah, tá, pode deixar. Coloca na velocidade 2 aí. Eu também gostei muito, desculpe te interromper, mas assim, eu tô vendo que você está com pressa, então eu quero agradecer muito o convite mesmo, né? Que a gente possa falar mais vezes em outros lugares do nosso projeto. A gente escreve achando que é uma coisa importante, e realmente ele foi recebido como uma coisa muito importante de se tratar, que é educação patrimonial. E não é resgate, ninguém estava precisando da gente naquele momento, mas dar voz à dona Elza, dar voz à estrutura que ela traz, à identidade que ela traz, é uma coisa que é gratificante para a gente, né? E super importante. Pois é, e os professores também, dar esse gás no trabalho deles, né? Essa despertada, assim, está sendo muito importante. Essa é a valorização. Agradeço, né, principalmente a associação e toda a diretoria da Asquim, que confiou em mim também, né, para fazer a gestão executiva desse projeto. Certo. Toda a minha equipe. Você quer deixar as redes sociais de novo? A gente coloca aqui? Ou @Asquim Cajuri, Circuito Lugares de Memória. Ô, gente, olha só. E também eu não posso deixar de falar do Ponto de Cultura Palmeira Pequenina, né? Que é de uma associação, da presidente é Rosângela, que já vem há muitos anos, 15 anos, 16 anos já, fazendo também esse trajeto com a cultura popular em Cajuri. Acha aí. Vasculhei, vocês vão achar isso tudo, vão estar as informações aqui. Mais uma vez, vou pedir aquela curtidinha, né? Tudo que é de praxe. Agradecer muito a vocês que estiveram até aqui conosco e principalmente a você, né, Dark? Obrigadíssimo, obrigado, foi uma honra, é muito bom Eu que agradeço, falar com você, Chico. estar com você. Obrigado, vamos junto, que a arte não seja motivo. Amém.